Tem gente que acha que escrever suspense é sobre criar um crime perfeito, mas a verdade é que o melhor suspense começa com uma mentira bem contada. É isso mesmo. Só que não é qualquer mentira, é uma mentira que o leitor escolhe acreditar. E quem conta essa mentira é você, o autor, o ilusionista, aquele que mostra uma coisa mas, na verdade, esconde a verdade por trás de uma cortina muito bem escrita. Eu sou Sandro Bier, estou aqui para despertar e guiar histórias que impulsionam você, sua missão e o seu mundo. Se você quer criar narrativas que deixem o seu leitor sem fôlego, fica comigo. Hoje eu vou te mostrar como usar o suspense com maestria. E por que o narrador não confiável talvez seja o truque mais elegante da literatura. Segue o canal Café do Escritor, as nossas redes sociais para você não perder nada. Vem comigo. Um bom narrador não confiável é uma extensão do autor. Ele revela, mas só o que interessa. Ele omite, mas com lógica. Ele distorce, mas deixa tudo muito bem costurado para que o leitor nem perceba. E é isso que torna o suspense tão irresistível, porque no fundo o leitor ele quer confiar. E você, autor, aprende a usar essa confiança contra ele, mas tudo com muita elegância, né? Não vamos nos rebaixar. Então vamos lá, eu vou te mostrar 3 tipos de narradores não confiáveis. O primeiro deles é o ingênuo. É aquele que acredita no que está acontecendo. Por exemplo, no O Colecionador, do John Fowles, o narrador acredita que ele está fazendo algo muito aceitável, quando na verdade é um sequestrador tentando justificar os seus atos. Também tem um narrador mentiroso, ele sabe a verdade, mas ele esconde isso de propósito. Por exemplo, em Garota Exemplar, da Gillian Flynn, os 2 protagonistas manipulam o leitor com versões parciais e intencionalmente enganosas sobre os fatos. E ainda tem o narrador fragmentado. Ele tem uma memória falha, ele distorce por causa de um trauma, por causa de alguma confusão. Lembrou de algum? Exatamente. No Clube da Luta, o narrador oculta, até dele mesmo, uma parte que é essencial para a sua identidade. Outro exemplo é Lolita, em que o Humbert narra a história tentando suavizar os crimes, com traços de racionalização, de autoengano, que são típicos de uma mente que é fragmentada. Esses narradores, eles não são erros, eles são ferramentas narrativas sofisticadas que você pode usar. E agora que você entende quem são eles, vamos às 3 estratégias para usar esse tipo de narrador com inteligência, com emoção e com impacto. A primeira estratégia que você tem que usar é criar um pacto com o seu leitor e quebrar. Com estilo. Toda a história de suspense começa justamente com uma promessa silenciosa, que você diz assim: pode confiar em mim. O leitor se envolve porque acredita no que está lendo. E é essa confiança que você, autor, vai usar a seu favor. A tensão nasce quando aquilo que parecia sólido começa a rachar, começa a ruir. O mundo que o leitor acreditava ser real começa a se despedaçar. Então escreva os primeiros capítulos como se tudo estivesse em ordem. Apresente os cenários, personagens, o clima de forma muito segura, quase banal, quase bobo, né? Muitas vezes a gente vê isso. Mas depois insira pequenas rachaduras, uma frase fora do lugar, uma lembrança truncada, uma atitude incoerente daquele personagem, e é esse pouco errado que inquieta o leitor. Por exemplo, você já vai entender isso. Em O Sexto Sentido, um filme, né, muito bom e famoso, tudo faz sentido, até simplesmente não fazer sentido, não é verdade? Garota Exemplar, que eu já citei antes, em que o casamento perfeito esconde, na verdade, uma guerra fria. Outro exemplo do cinema, o talentoso Ripley, é também livro, claro. O protagonista seduz com charme, mas ele engana com uma frieza incrível. 2. Use o narrador como cúmplice da manipulação. O narrador não confiável não é só uma ferramenta, ele é um personagem complexo. Ele tem motivos para mentir. Pode estar com medo, pode estar envergonhado, tentando convencer a si mesmo de que ele é inocente. Então, quando o autor domina essa lógica interna, o leitor não só aceita a manipulação,
como também se envolve emocionalmente com ela. De forma prática, antes de escrever, pergunte a si mesmo: por que esse narrador distorce essa verdade? O que, na verdade, está tentando esconder de si mesmo ou do leitor? Depois disso, você pode incorporar essas motivações nas falas, de modo, muito sutil, nos silêncios, nas omissões. Você começa a construir com isso todo esse clima. E você vai deixar o leitor, aos poucos, perceber que está ouvindo alguma coisa, alguma versão dos fatos, não são os fatos completos. Um exemplo, Rebeca, onde a ausência de um personagem molda todo o enredo. Como eu já falei, o Colecionador, onde o narrador é o próprio sequestrador, não é um absurdo? E o ponto 3, importantíssimo, engane o leitor com pistas verdadeiras, mas que elas sejam enviesadas. O maior truque do bom autor não é mentir descaradamente, mas sim dizer a verdade pela metade. A arte justamente está em mostrar tudo, mas com uma lente borrada. O leitor vê a cena, mas interpreta errado, porque você, autor, conduziu ele nessa direção. Depois, ao reler, ele percebe que todas as pistas estavam lá, Estava muito claro. Você deixou essas pistas claras, mas ele não percebeu, porque ele acreditava em você. Então, de uma forma prática também, pegue uma cena importante da sua história e escreva de duas formas. Uma pela ótica do narrador não confiável, com distorções, omissões, interpretações pessoais. E outra pela ótica da verdade, com os fatos como eles realmente são e como eles realmente aconteceram. Então, compare essas duas versões para você conseguir perceber onde estão esses pontos de virada que você pode usar de uma forma muito, muito, muito criativa. Onde estão as ambiguidades, as oportunidades de esconder a vista. Novamente, o exemplo do Clube da Luta, onde as cenas fazem sentido só depois da revelação. Você vai assistindo aquilo e parece que não faz sentido algum, mas faz todo sentido. Mas atenção, tem um erro a evitar aqui. Você esconder tanto que o leitor pode se perder. O suspense precisa sim criar tensão, mas não criar confusão. Se você esconder demais, o leitor se sente enganado e ele desiste. Se você revela também, por outro lado, muito cedo, isso vai perder o impacto. Então, o segredo está em dosar. Manipular é criar uma tensão, é não desorientar. Você não é só um contador de histórias. Como eu falei no começo, você é um ilusionista. E cada palavra faz parte desse truque. Mas lembre-se, até o melhor truque só funciona quando o público quer acreditar. O suspense é uma dança delicada entre a confiança e a dúvida. E quando você conseguir conduzir isso muito bem, essa dança transforma uma simples história que parece banal numa experiência inesquecível. Mas eu tenho que avisar você que escrever com esse nível de domínio não acontece por acaso. Exige técnica, prática e alguém ao seu lado para te ajudar a enxergar o que o leitor não vê. E se você sente que está pronto para dar esse próximo passo na sua escrita, o Café do Escritor pode ajudar e pode caminhar com você. Aqui a gente não só trabalha com o texto, a gente trabalha com transformação. A gente auxilia você a criar histórias que encontram forma, que encontram sua força, que justamente criam esse efeito no leitor. Através de mentoria individual, que é um acompanhamento estratégico para escritores que querem escrever ou publicar com segurança, comigo. A Jornada do Escritor, que é um programa completo para você desenvolver a sua escrita com propósito e com clareza. E, claro, todo o nosso serviço de publicação, como leitura crítica, edição e a parte de design, está tudo incluído, E com tudo isso, você ainda tem uma consultoria narrativa, que você pode contratar para autores, profissionais, marcas que desejam alinhar sua comunicação, seu propósito, seu impacto. Então me fala aqui nos comentários que tipo de história você quer criar para manipular com maestria. Eu te aguardo no próximo vídeo e espero o teu contato. Até mais.